Um mundo com um crescimento populacional cada vez mais acelerado. Passamos de algumas centenas de milhões de pessoas para mais de 8 bilhões no século XXI. Um crescimento sustentado em parte por conta das inovações, dos avanços propiciados pela industrialização, pela urbanização e pelo próprio desenvolvimento da ciência. Um mundo com uma sensação de maior conforto material e domínio dos seres humanos sobre a natureza, que, aliás, é parte de nós. E é justamente essa presunção de que somos superiores à natureza que acabou trazendo uma série de consequências negativas. A humanidade tem convivido ao longo das últimas décadas com uma série de impactos ambientais. Mudanças climáticas, poluição das águas, poluição dos solos, consumo exagerado de recursos naturais, a matança de um número infindável de espécies de seres vivos, entre muitos outros problemas, que trazem impactos não só para as diferentes formas de vida que compartilham essa vida conosco, mas também para a nossa própria vida. E falar de impactos ambientais é falar de um dos temas campeões do Enem e dos outros vestibulares. Então, aqui nessa aula, a nossa intenção é justamente traçar um panorama histórico das questões ambientais. E, obviamente, com isso vocês vão entender por que essas questões ambientais são tão importantes. Então, me acompanha nessa viagem, vem comigo! Estamos no ar? Sim, estamos no ar. Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo tranquilo, sossegado e que vocês estejam instalados e instaladas confortavelmente para assistirmos, para conversarmos neste bate-papo de uma via só, para falar de questões, problemas, falar de impactos ambientais. As questões ambientais têm uma importância muito grande porque fazem parte de um conjunto de assuntos que está entre os campeões do Enem e dos principais vestibulares. Então é muito importante a gente reservar um tempinho para falar sobre essas questões ambientais, tanto no âmbito mais nacional quanto mundial. Porque a partir do que a gente vai falar hoje, vocês vão poder entender por que algumas discussões ambientais são tão importantes. E como eu tinha prometido para alguns, então esse vídeo é justamente para complementar algumas lacunas que porventura vocês tenham por exemplo, não terem tido aulas específicas a respeito das questões ambientais. Então, esta aula aqui tentará ser um guia para vocês, tá certo? Para falar sobre questões de ordem ambiental, um primeiro elemento muito importante é pensar um pouquinho sobre o papel dos recursos naturais. Porque até a Revolução Industrial não havia um conjunto de preocupações ambientais de maneira tão significativa sobre o planeta. Bom, em primeiro lugar porque o planeta ainda não abrigava tanta gente. Para vocês terem uma ideia, em 1800 é que a gente chega ao nosso primeiro bilhão de habitantes, sendo que vastíssimas regiões do planeta tinham quantidades muito pequenas de pessoas. Então, isso de uma maneira geral, passava aquela sensação de um mundo tendendo ao infinito, um mundo muito grande, com muita coisa a ser explorada, com muitos recursos naturais. Então, de uma certa maneira, até pelo menos a Revolução Industrial, a visão que se tinha sobre a natureza, na maior parte das sociedades, era uma visão de que a natureza era vista como recurso. Principalmente se a gente pensar nas sociedades de base mais industrial, comercial. Aqui, obviamente, a gente está desconsiderando por um momento o papel de comunidades que enxergam a natureza de uma outra forma. Por exemplo, as muitas sociedades, nações indígenas da América, que em boa parte do continente tinham relações muito diferentes daquelas relações que vão ser percebidas e vividas a partir da era dos descobrimentos. Então, isso não só na América, mas na África e em vastas partes do planeta, você teve também, ainda possui, sociedades nas quais o modus operandi não se pauta exclusivamente pelo econômico ou pelo consumo exacerbado de recursos naturais, muito pelo contrário. Mas, de uma forma geral, as sociedades que enxergam a natureza como recurso, principalmente a partir da Revolução Industrial, obviamente elas vão ter um impacto muito grande sobre tudo o que acontece hoje. Então, falar de questões ambientais é fazer essa consideração, ou melhor, essas considerações. Um mundo em crescimento, a gente sai ali de mais ou menos 600 milhões de seres humanos em 1750 para chegar a 1 bilhão em 1800 mais ou menos. Um mundo que vive a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, também mais ou menos pela mesma época.
O capitalismo que sai de uma etapa mais mercantilista, chamada de capitalismo mercantil ou mercantilismo, em direção ao chamado capitalismo industrial. Um mundo cercado por inovações que aceleram-se a cada dia, novas invenções, novos produtos, novas técnicas, e cada vez mais gente se dirigindo às cidades, cidades nas quais, obviamente, os hábitos de vida são muito diferentes daqueles do campo. E por conta disso, o nível de consumo acaba se tornando mais acelerado. Porque, de uma forma geral, a cidade é o espaço síntese, né? São as paisagens, síntese, melhor dizendo, da prevalência, do predomínio do ser humano sobre a natureza. Então, todo esse mundo sendo transformado de maneira cada vez mais acelerada pelas técnicas é um mundo de um consumo crescente de recursos naturais. Então, se a preocupação ou as preocupações com a natureza aparecem nesse momento da Revolução Industrial, e até aparecem, elas têm muito mais a ver com o fato de que a natureza ela é vista como um patrimônio, um recurso que precisa ser protegido para uma possível exploração econômica futura. Então, há questões ligadas à proteção do patrimônio do território, da soberania territorial, das riquezas naturais do país, que precisam ser protegidas. Não por conta de uma questão de equilíbrio natural, por conta de uma questão ecossistêmica, não. Por uma questão de patrimônio. Então, o predomínio do homo economicus, apelido que se dá para o homem que tem a visão econômica, para o ser humano com a visão econômica, o homo economicus, ele ainda está muito presente. Então, os elementos naturais da paisagem são patrimônio do território. E até em função dessa influência, ali no finalzinho do século XIX, em 1872, vai ser criada a primeira reserva natural do planeta, a Reserva Natural de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. A criação dessa reserva, obviamente, ela ainda não está no âmbito de preocupações ambientais muito exacerbadas por conta da destruição de paisagens, de um consumo acelerado de recursos naturais. Isso ainda não é muito evidente no século XIX, até porque, nesse momento, os Estados Unidos ainda estão prosseguindo na sua marcha para o oeste, chegando a áreas entre o meio oeste e a costa da Califórnia, de estados ali do Pacífico norte-americano. É um momento no qual os Estados Unidos ainda haviam acabado de sair da Guerra de Secessão, vastos territórios interiores estão sendo invadidos, obviamente levando à matança generalizada de sociedades indígenas, de animais que estavam presentes naquela porção do território americano há milhares, milhões de anos. Então, digamos que a força das estradas de ferro, do petróleo, da eletricidade, de outras coisas, ainda estão chegando com muita força a essas áreas antes que todos os seus processos arrasem os elementos naturais. Nesse sentido, Yellowstone ainda é muito mais vista como um patrimônio natural a ser preservado para contribuir com a riqueza dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer maneira, percebemos aqui alguma coisa embrionária em relação ao meio ambiente. E aí, essas percepções, elas só vão mudar mesmo, pessoal, na medida em que o século XIX e o século XX vão trazer as consequências negativas desse suposto domínio humano sobre a natureza. Então, por exemplo, a gente teve as grandes guerras. Por exemplo, de 1914 até 1919, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, com uma matança significativa de seres humanos, estimativas levando a números entre 90 e 100 milhões de pessoas. Poderíamos até ter falado de alguns eventos muito semelhantes a eventos de extinção em massa, como, por exemplo, a gripe espanhola, uma pandemia que passou ali do finalzinho da segunda para a terceira década do século XX, né? Acabando ali em 1918, 19 até 1923, 24, deve ter matado, segundo as estimativas, até 100 milhões de pessoas. Então, guerras, conflitos, aí a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial também importantíssima, não matou tanta gente quanto a Primeira Guerra, mas matou uma quantidade muito significativa também, estimativas colocando entre 60 e 70 milhões de mortos por conta da Segunda Guerra, e os efeitos da Segunda Guerra. Por exemplo, a gente teve o efeito das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, que instantaneamente mataram centenas de milhares de pessoas. Poderíamos ter falado sobre consequências até do ponto de vista econômico. Com a Grande Depressão de 1929, nos Estados Unidos, por exemplo, no interior dos Estados Unidos, na parte central, as planícies centrais foram muito atingidas por um fenômeno chamado Dust Bowl, que é um conjunto de grandes sistemas de nuvens de poeira que invadiram grandes áreas do oeste norte-americano, das planícies centrais, por conta de um uso exacerbado dos recursos do solo,
a destruição das áreas naturais, das florestas, e que levaram a grandes descampados vazios, somente com plantações, sem vegetação natural, o que deve provavelmente ter contribuído para esse cenário de degradação. Além dos efeitos do Dust Bowl e da Segunda Guerra, poderíamos falar de outras coisas. Aqui a gente pode também pensar sobre alguns eventos um pouco mais importantes do ponto de vista da poluição. Em 52, na cidade de Londres, a cidade que ainda estava se recuperando dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, muita gente nessa época ainda estava usando, por exemplo, carvão e madeira para aquecer as suas casas. Ainda não era comum um sistema de aquecimento a gás. Isso fez com que uma grande nuvem de fumaça tóxica, chamada de smog, invadisse por alguns dias a cidade de Londres e seus arredores, levando à morte de milhares de pessoas por conta de doenças respiratórias, com o lançamento de grande quantidade de monóxido de carbono, por exemplo. Na mesma época, no final dos anos 50, a Baía de Minamata, no Japão, uma área industrial, acaba sendo contaminada por mercúrio, um metal que tem um comportamento líquido à temperatura ambiente e que provoca doenças como câncer, por exemplo, deformações. Muitas crianças nessa época começaram a nascer com graves deformações, algumas com hidrocefalia, outras nasciam sem a cabeça, enfim. Então, tudo isso, depois de um tempo, percebeu-se que era efeito justamente dos poluentes, principalmente os poluentes que continham mercúrio, jogados na Baía de Minamata, porque as pessoas comiam os peixes dessa região. Somado a tudo isso, problemas ligados ao uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas, a poluição cada vez maior das águas pelo esgoto das cidades e das indústrias, todas essas coisas vão se somando de tal modo que os seres humanos, já no final dos anos 50 e começo dos anos 60, vão sentindo os efeitos cada vez mais perversos, cada vez mais negativos das suas próprias ações sobre o meio ambiente. Tanto é que 1962, que está aí, é uma data simbólica, porque uma jornalista norte-americana, ela acabou escrevendo um livro chamado Primavera Silenciosa. Esse livro Primavera Silenciosa, ele justamente pega relatos de pessoas que viviam da agricultura e que estavam sendo atingidas por doenças provocadas por agrotóxicos e também tentava fazer uma denúncia, ou melhor, um conjunto de denúncias sobre o uso exacerbado de agrotóxicos. Então, esse livro, que em inglês ele seria o Silent Spring, ele acaba sendo uma espécie de denúncia, de manifesto a respeito da necessidade de nos atentarmos enquanto seres humanos para as questões de caráter ambiental. Então, esse livro Silent Spring ou Primavera Silenciosa, ele tem uma importância muito grande. Me fugiu agora o nome da autora, mas assim que eu lembrar eu falo para vocês. E com o avanço das discussões de caráter ambiental, as discussões de caráter político, a década de 60 é a década em que ainda se está sobre o processo de descolonização da África, sobre a necessidade de mudanças políticas na América Latina, sobre a Guerra Fria, que também ainda levantava muitas discussões. Em 62, quase fomos sucumbidos enquanto seres humanos e seres humanas, porque Estados Unidos e União Soviética quase entraram em confronto direto com a chamada crise dos mísseis. Então, tudo isso acabou levando a população a se manifestar, a ir para as ruas pedindo mudanças. Os jovens, por exemplo, tiveram um papel importantíssimo. Muitas manifestações. A primavera de 1968 é um dos momentos de efervescência cultural mais importantes da humanidade, porque marca a quebra de paradigmas, de padrões, do conservadorismo então vigente. Então, uma visão muito mais progressista, estava bastante aflorada nos anos 50 e 60 em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Felizmente, no nosso caso, muito disso acabou sendo duramente sufocado por conta de uma ditadura que durou 21 anos, consolidando-se aí no final dos anos 60 com o fechamento do Congresso e a criminalização dos partidos políticos, ou seja, ferindo princípios constitucionais de direito à liberdade de expressão e de opinião que hoje a gente tem na nossa Constituição, é liberado. Mas, nesse mesmo tempo, em 1968, em função das pressões de um risco de uma guerra nuclear, é assinado o Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares. Isso foi um conjunto de compromissos entre os países para que não houvesse mais a necessidade das armas nucleares se proliferarem. Obviamente que este tratado ele não foi seguido à risca por todos os países, não foi seguido de maneiras consideradas justas. Por quê? Por exemplo, atualmente,
Estados Unidos e Rússia detêm o maior número de ogivas nucleares do planeta. São mais de 6.000 ogivas para cada lado, sendo que a União Soviética, a ex-União Soviética e a atual Rússia têm um pouquinho mais de ogivas que os Estados Unidos. E outras nações também têm os seus sistemas de ogivas nucleares. Ou seja, esse tratado de não proteção, né, não proliferação, melhor dizendo, sobre armas nucleares, ele é algo ainda muito controverso, né, porque realmente algumas metas ainda não foram atingidas. E a gente tem agora até uma notícia aí, né, da época, do dia 1º de julho de 1968, a notícia da Folha, que coloca lá, né? Estados Unidos e União Soviética ratificam hoje em Moscou acordo contra a nuclearização. Então, a notícia de Moscou que diz aí que uma nova página da história diplomática moderna será escrita amanhã em Moscou, quando o ministro soviético das Relações Exteriores, Andrei Gromyko, assinar o Tratado contra a Proliferação das Armas Nucleares, patrocinada pela União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra também já estava dentro dessa guerra nuclear, né, dessa proliferação nuclear. E aprovado pela maioria nas Nações Unidas, na ONU. A cerimônia se realizará no Dom Priamov, Palácio das Recepções, situado nas colinas de Lenin, que é o Lenin, de onde há um século atrás, né, Napoleão Bonaparte contemplou a cidade que não pôde conquistar. Os embaixadores americano e inglês, respectivamente, Llewellyn Thompson e Sir Geoffrey Harrison, subscreverão o documento em nome dos Estados Unidos e da Inglaterra. E mais tarde, uma vintena de outros diplomatas dará a adesão de seus respectivos países. Então, a notícia aí, pessoal, da época, mostrando essa importância de um tratado aí contra a nuclearização do planeta, né? E, claro, uma militarização que poderia pôr fim à humanidade. E no mesmo ano de 68, a Hungria se tornou o primeiro país do mundo a banir o uso de um produto extremamente perigoso quando usado na agricultura, o DDT, né? Que é um pesticida, um inseticida muito poderoso para acabar com as pragas na agropecuária, mas que quando chega ao solo, contamina o solo, as águas e até o ar, pode provocar danos gravíssimos. Por exemplo, mães podem perder os seus filhos ou terem fetos com malformações, e também doenças as mais diversas possíveis, inclusive tipos de câncer, né? E isso foi feito associado justamente aos impactos sobre a saúde humana e ambientais, sobre a água, o solo e as espécies da fauna e da flora que acabam perdendo a sua biodiversidade. Então, a perda de biodiversidade, a observação sobre essa perda de biodiversidade foi o que fez a Hungria banir o uso do DDT no final da década de 70. Então, isso tem muito a ver com o crescimento das preocupações ambientais. Em 1970, nos Estados Unidos, por conta das pressões dos movimentos estudantis, dos movimentos sociais, em 1970 é criado o chamado Dia da Terra. Então, nesse dia, que foi 22 de abril de 1970, incrível que 22 de abril é uma data muito próxima do chamado descobrimento do Brasil, né? Mas em 1970, mais de 20 milhões de pessoas participaram de vários atos nos Estados Unidos nesse dia, para justamente pressionar as autoridades para olhar mais para as questões de caráter ambiental. Então aqui o meio ambiente começa realmente a participar cada vez mais do debate público, do debate nos âmbitos diversos da sociedade. E isso vai levar, inclusive, os Estados Unidos, ainda em 1970, a criar uma agência, a EPA, a Agência de Proteção Ambiental, ou Environmental Protection Agency, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Vocês, obviamente, não vão lembrar, mas quando a gente ligava um monitor de computador nos anos 90 e começo dos anos 2000, geralmente aparecia aquela tela de boot, né? E geralmente aparecia o simbolozinho da EPA, para justamente mostrar que aquele monitor estava seguindo as regras ambientais de certificação ambiental por parte dessa agência. Por quê? A partir daí, os Estados Unidos criam uma agência que vai passar a ter poder para regulamentar e para fiscalizar as atividades humanas, as atividades econômicas, para saber se elas podem ter danos ambientais ou não e, se tiverem, vão ter que se enquadrar. Então, pela primeira vez, a gente tem a criação de uma agência destinada a esse poder fiscalizatório e regulatório, que é a partir daí justamente que as preocupações ambientais elas deixam de ser só coisas do âmbito das manifestações, do âmbito das reivindicações, para se tornarem políticas públicas. Isso vai ganhar ainda mais força porque em 72, um grupo de cientistas que vai fazer parte de um clube chamado Clube de Roma, né? Não é um clubinho, né, com uma sede, não. É uma linha de pensamento chamada Clube de Roma,
que vai ajudar a elaborar um relatório chamado Os Limites do Crescimento. Porque nesse relatório vão ser analisados os problemas que a humanidade está enfrentando até então e fazendo, inclusive, projeções sobre as consequências negativas das ações dos seres humanos sobre a Terra. Então, esse livro é um verdadeiro conjunto de alertas sobre os riscos que a humanidade estava correndo em função das drásticas mudanças que estavam acontecendo no planeta. Isso tudo acabou levando, inclusive, os Estados Unidos, em 72, a ser o primeiro país do mundo a fazer testes de emissões de poluentes nos automóveis. Então, aí tem uma cartelinha, que é aquela que vai no automóvel, para dizer se ele é mais ou menos limpo e etc. Como aquela certificação, né, com A, B, C, D, vocês já devem ter visto, né, que são as certificações feitas, por exemplo, nos eletrodomésticos, pela Procel, para saber se o veículo consome mais ou menos energia, se um eletrodoméstico consome mais ou menos, se ele polui mais ou menos. Então, a partir destes testes sendo implementados pela EPA, os veículos passaram a ter que fazer uma série de adequações, porque nesse momento, década de 70, uma sociedade extremamente rodoviarista como os Estados Unidos já estava sofrendo, principalmente nas grandes e médias cidades, os sérios problemas da poluição do ar. As maiores metrópoles sofrem, ainda hoje sofrem, mas sofriam muito mais, né, com fenômenos ligados, por exemplo, à inversão térmica, que é natural, mas no inverno, em áreas mais secas, chegam aquela nuvem meio amarelada que algumas cidades do Brasil, por exemplo, possuem, como a minha terra natal, São Paulo, né, sempre com aquele ar meio amarelado de inverno, né, que já foi muito pior, justamente porque o lançamento de poluentes contribui para esse processo. Então, a EPA, a partir desses testes, obviamente, tenta criar mecanismos de controle da poluição, né? E antes disso, pessoal, eu não comentei com vocês aqui, em 72 também, a ONU chegou a fazer uma conferência, as Nações Unidas, a Conferência de Estocolmo, a primeira conferência feita pela ONU em âmbito mundial para falar sobre as questões de ordem ambiental do planeta. Em função disso, como um dos resultados, em 79, no final da década, em Genebra foi feita uma convenção, a Convenção de Genebra sobre a poluição atmosférica. E mesmo quando se considerava naquele momento a poluição sendo algo de alguns locais, não de todo o planeta, passa a haver uma percepção cada vez mais crescente de que, mesmo que a poluição não esteja em todo o planeta, você tem lugares, países que são mais poluidores e outros que não poluem tanto, os efeitos dessa poluição, na verdade, eles acabam sendo coisas interligadas, ou seja, mesmo que haja algo local, você pode interferir no global. Então, a poluição ela pode, por exemplo, atravessar fronteiras. Os problemas da poluição atmosférica podem atravessar fronteiras e se transformar num problema global. E isso, inclusive, vai fomentar todos os estudos que vão ser feitos até a descoberta de efeitos que são globais, mesmo que eles não tenham áreas de origem em países mais pobres, por exemplo. Se a gente pensar em década de 60, 70 e 80, o Brasil, por exemplo, não é necessariamente um grande contribuidor mundial para a poluição do ar e, por consequência, para debelar o chamado efeito estufa ou o buraco na camada de ozônio. Mas, mesmo assim, aquilo que acontece nos países mais ricos afeta o Brasil porque a atmosfera é uma só. Ela tem diferenças, mas ela envolve o planeta como um todo. Então, essa relação entre local e global, ela começa a ser bastante analisada e se torna alvo das preocupações, principalmente a partir dessa convenção em Genebra a respeito da poluição atmosférica. E por conta de tudo isso, por conta de alguns encontros que vão ser feitos entre 87 e 88, em 1987, por conta da evolução desses estudos, há o Protocolo de Montreal. Esse protocolo ele vai lançar a mão de uma série de compromissos para que os países tenham que seguir em busca da redução do uso dos chamados CFCs, os clorofluorcarbonos, que são, já a partir dos estudos se descobriu que eles são prejudiciais. Por quê? O uso de alguns gases, né, por exemplo, gases usados para resfriamento de geladeiras, freezers, os chamados aerossóis, os desodorantes que a gente usa para, por exemplo, né, usar como spray, na época usavam esses CFCs, para fazer alguns tipos de plástico também se usavam CFCs. Só que esses CFCs, quando chegam à atmosfera, numa camada chamada estratosfera, eles acabam contribuindo para haver o fenômeno da chamada depleção. Tá? Não é cebolinha, depleção com L, mas é C cedilha, depleção.
ou seja, um fenômeno de diminuição das concentrações de ozônio na estratosfera, que é a camada onde se forma o ozônio. Depleção, porque vem do latim depletio, que é diminuição. Esse fenômeno da diminuição de camada de ozônio é importante porque, se você tiver uma menor concentração de ozônio na atmosfera terrestre, isso vai permitir, por exemplo, a passagem de certos comprimentos de onda da radiação solar que seriam cancerígenos para nós. Por exemplo, graças à camada de ozônio, não nos atinge um tipo de raio chamado de raio UVC. A gente tem os raios UVA e UVB, inclusive os protetores solares nos protegem dessas radiações, mas não da UVC, porque ela não consegue chegar aqui à superfície. Porque se ela chegasse, ela tem aquele C, que é o C de câncer. Então, a vida no planeta está protegida graças ao ozônio. Só que com a possível diminuição do ozônio, obviamente, as consequências podem ser negativas. E o Protocolo de Montreal justamente tem essa intenção, de fazer com que os países fossem forçados a assinar compromissos para reduzir o uso de CFCs. E, de fato, ao longo dos anos, diferentes países do mundo, inclusive o Brasil, assumiram esse compromisso e houve realmente uma diminuição das concentrações de ozônio, dos clorofluorocarbonos. Em 1990, a Europa vai criar, através da União Europeia, que ainda estava começando a ter a sua formatação, até chegar mesmo à própria União Europeia em 1992, mas já havia uma discussão no âmbito continental. Isso fez com que a União Europeia, ainda enquanto um bloco embrionário, criasse a chamada Agência Europeia do Ambiente. Então, se nos Estados Unidos havia a EPA, a Europa vai organizar uma entidade de caráter plurinacional para ter uma política de fiscalização, uma política de controle sobre as questões ambientais. Porque a ideia era criar justamente um conjunto de políticas ambientais conjuntas, que valessem para todos os países da União Europeia. Então, isso foi muito importante. E aí a gente tem, pessoal, em 1992, a chamada Agenda 21, que resume-se a um conjunto de compromissos que os países e regiões foram assumindo para chegar ao chamado conceito de desenvolvimento sustentável. Palavra importantíssima. Um pouquinho antes ali do Protocolo de Montreal, em 87, foi publicado um relatório pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, um relatório chamado Relatório Brundtland, um relatório que também se chamava Brundtland, Nosso Futuro Comum, Nosso Futuro em Comum. E o relatório apontava que havia a necessidade de as sociedades humanas atingirem o chamado desenvolvimento sustentável. Então, é nessa época aí, entre 85 e 87, que a palavra desenvolvimento sustentável ganha mais força, ela passa a ser mais usada, inclusive no Protocolo de Montreal e no que vem depois, como a Agenda 21. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele significa o seguinte: de um lado, considerar a importância das questões econômicas, porque elas fazem parte do progresso material da humanidade, do progresso social. As pessoas têm que ter acesso à saúde, à educação, a saneamento básico, a transporte, a emprego, tudo aquilo que pode levar a um maior conforto material. Então, há a necessidade de se pensar essas questões. Mas essas questões precisam ser pensadas sem que a natureza, sem que os elementos da natureza sejam prejudicados, sejam destruídos. Ou seja, precisam ter um uso racional. Então, de um lado, se pensa sobre o desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento precisa ser racionalmente pensado do ponto de vista ambiental. É uma conciliação. Então, isso é o desenvolvimento sustentável. E em função desse desenvolvimento sustentável, a Agenda 21 vai trazer uma série de proposições. Inclusive, essa Agenda 21 é um dos resultados da Conferência do Rio, feita em 1992, também chamada de Eco 92, no Rio de Janeiro. Até aquele ano, foi a maior conferência sobre meio ambiente já realizada, feita no Rio de Janeiro, no Brasil. Na época, era no mandato do presidente Collor. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, porque em 97, algum tempo depois, elabora-se o chamado Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele consiste num conjunto de metas que cada país do mundo passou a assumir para reduzir os chamados gases de efeito estufa. Então, havia um conjunto de compromissos para que a redução da emissão desses gases fosse bem inferior às emissões verificadas durante o ano de 1990. Então,
Eles queriam, na verdade, avançar no sentido de que a concentração de poluentes na atmosfera, depois de alguns anos de adoção desse protocolo, chegasse a níveis muito semelhantes àqueles que poderiam ser verificados antes da industrialização. Por quê? Isso levaria a alguns benefícios, como a redução da temperatura média global para níveis mais normais, níveis de século 17 e 18, por exemplo. Levaria à redução de problemas relacionados à concentração de ozônio, às concentrações de ozônio, entre outros problemas que são provocados, melhor dizendo, por conta de impactos ambientais da poluição. Então, o protocolo de Kyoto foi bastante discutido, foi alvo de muito debate entre os países do mundo, principalmente os países mais ricos, e muitos realmente firmaram esses compromissos. Mas, junto com isso, um pouquinho depois, no ano 2000, criaram-se os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 191 países assinaram esses acordos para que, até o ano de 2015, uma série de metas pudessem ser atingidas, uma série de metas pudesse chegar a ser atingida, para que as metas de caráter ambiental pudessem chegar nessa relação de desenvolvimento sustentável. Então, são relações entre degradação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, porque entende-se que o desenvolvimento socioeconômico ele está associado a essa degradação ambiental. Ou seja, você não consegue combater as questões de ordem climática, você não consegue combater as mudanças ambientais se você não melhorar a vida das pessoas, melhorar o acesso das pessoas às tecnologias ambientais, melhorar a educação, a saúde e etc. E aí a gente tem, inclusive, alguns desses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs. O primeiro deles era acabar com a miséria, a fome e a miséria, em 2015, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, metas que os 191 países signatários deveriam cumprir até 2015, melhorar esses indicadores. O Brasil, por exemplo, conseguiu um deles, acabar com a fome e a miséria a partir desses ODMs, foi reduzindo bastante, porque alguns programas foram sendo implantados, alguns que já vinham de uma discussão desde os anos 90 e outros que foram sendo aprimorados nos anos seguintes. E todos esses outros objetivos também tentaram ser seguidos aí ao longo da primeira década do ano 2000, desse novo milênio, e depois. Tá? Mas todos os países signatários foram perseguindo esses ODMs. E aí, em 2015, por conta de um insucesso na aplicação dessas questões dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ONU decidiu renovar o chamado a esses compromissos. E por conta disso, chegaram aos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um conjunto de 17 objetivos para tentar ter um mundo menos desigual, de maior justiça social e de maior qualidade ambiental. E a gente tem aí esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que estão bastante contemplados na chamada Agenda 2030. Ou seja, 2030 como uma data marco para tentar melhorar esses indicadores. Então, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios para implantar tudo isso. Então, 17 metas, 17 objetivos para se chegar ao desenvolvimento sustentável, tudo isso baseado nessa Agenda 2030. Ou seja, as Nações Unidas renovando os seus compromissos muito por conta de um acordo que foi formatado em 2015, que foi o Acordo de Paris. Aliás, é dele que a gente fala porque os termos do Protocolo de Kyoto não conseguiram ter os seus objetivos atingidos, principalmente por conta da resistência de algumas nações mais industrializadas, que alegavam que o custo para fazer essa transição para uma economia mais limpa poderia consumir até trilhões de dólares, em um espaço considerado muito curto de tempo. E por conta disso, alguns países até pularam fora do Protocolo de Kyoto. Por exemplo, os Estados Unidos.
até então o maior poluidor do planeta. E por conta disso, houve uma necessidade de uma renovada discussão das questões ambientais que levaram ao chamado Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris é uma reavaliação daqueles termos do Protocolo de Quioto, novos compromissos para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. O grande problema é que, embora esse custo de trilhões de dólares faça parte dessa transição para uma economia mais limpa, descobriu-se que nós, seres humanos e a natureza de uma forma geral, não tem mais uma coisa chamada tempo. Ou essas mudanças são feitas de maneira imediata, em um curtíssimo espaço de tempo, uma vez que nós não paramos, nós continuamos destruindo, continuamos realizando todos os processos negativos, então o tempo vai ficando cada vez mais curto. E isso vai exigir um esforço ainda maior por parte de países e regiões para fazer com que os termos sejam renovados e as metas sejam atingidas, porque alguns estudos mostram cenários bastante sombrios para a humanidade se esses termos do Acordo de Paris não forem adotados. Por exemplo, a elevação média do nível dos oceanos, que pode afetar milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, fazendo até cidades litorâneas desaparecerem. Se a gente pensar num país como o Brasil, em que mais de 100 milhões de pessoas vivem muito próximas ao litoral, isso pode trazer impactos significativos. E aí a gente vai continuar em seguida falando sobre as questões de caráter brasileiro. Agora é hora da gente falar das questões de caráter mais nacional, falar sobre as questões de ordem política e ambiental brasileiras. Bom, no Brasil, seguindo até uma tendência mundial, principalmente por conta do nosso vizinho do norte, os Estados Unidos, a questão do patrimônio nacional também se tornou muito importante. Então, por conta disso, as políticas setoriais a respeito de meio ambiente que foram sendo destravadas ao longo do século XX, elas têm essa influência do fato de que a natureza ela é vista ainda como patrimônio, como algo a ser explorado de maneira racional em função não de uma questão ambiental, mas do fato de ser um conjunto de patrimônios da riqueza do território nacional. Então, a proteção aos recursos naturais, ela não é necessariamente uma proteção à natureza. Essas preocupações ambientais, elas ainda não eram tão evidentes como atualmente. Elas faziam muito mais parte de uma política estratégica de salvaguardar, de proteger os recursos naturais, essas riquezas do território brasileiro. Então, em função disso até, em 1934, no Brasil, cria-se o chamado Código de Águas. É um primeiro movimento no sentido de disciplinar o uso, o manejo das águas do Brasil, entendendo-se a partir daí que os solos, as águas e o ar são patrimônios da União. E até por conta disso, a União passa a ter a prerrogativa de, assim que julgar necessário, explorar esses recursos. Mesmo que você tenha, por exemplo, uma propriedade no meio de algum recurso. Ou seja, se houver uma fonte de água importante, uma jazida de petróleo dentro da sua propriedade, o Estado ele tem por direito a prerrogativa de tirar esses recursos. Pode te indenizar, como, por exemplo, no caso do petróleo se faz, pagando os chamados royalties. Mas aí é uma outra história. O fato é que ainda estamos diante de uma visão patrimonialista sobre a natureza. Um pouquinho depois, em 1937, cria-se o chamado primeiro Código Florestal do Brasil. E aqui vão surgir alguns conceitos interessantes, porque percebe-se já nesse momento um conjunto de elos entre os elementos da natureza. Aqui se cria, por exemplo, o conceito da chamada reserva legal, ou a quarta parte de qualquer terreno que precisa ser preservada, assim como a instituição das chamadas reservas, parques nacionais. Então, inclusive, o primeiro parque nacional vai ser criado por conta das influências desse primeiro Código Florestal. Esse conceito de reserva legal, ele basicamente é semelhante ao que a gente encontra hoje nas chamadas áreas de preservação permanente, ou seja, locais nos quais a proteção dos recursos deve ser integral. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, em relação a esse primeiro Código Florestal, a gente tem o Parque Nacional do Itatiaia aí nessa imagem, né, que é um parque nacional criado ali na divisa entre os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Então, esse parque nacional foi o primeiro parque nacional criado no Brasil com a intenção de uma proteção integral dos seus recursos naturais. E depois de decorrido algum tempo, na década de 60, cria-se o segundo e famigerado Código Florestal, que foi o que durou mais tempo. Porque aqui a importância dele não é só temporal, mas também alguns conceitos que vão aparecer aqui. Entre eles, o das chamadas áreas de preservação permanente, ou APPs. E alguém poderia pensar aqui, poxa, mas o que são essas APPs, áreas de preservação permanente? Então, quando a gente observa topos de morros, de serras, de áreas montanhosas, as nascentes de cursos d'água, as margens de qualquer curso d'água, áreas de alta declividade, encostas, áreas de restingas, áreas de mangue, todas elas se enquadram nesse conceito de proteção integral a partir daí. Ou seja, não se pode fazer qualquer atividade humana nas margens de um rio. Deve haver uma proteção integral das margens de um rio. E aqui, nesse Código de 65, havia uma relação, no caso dos cursos d'água, por exemplo, entre a largura desse curso d'água no seu período entre as cheias e vazantes, né, a sua extensão que poderia haver em termos de largura, e o quanto você deveria preservar em cada margem. Então, se, digamos, um curso d'água tivesse 200 metros de largura, você teria que proteger 200 metros de um lado e 200 metros do outro. Então, esse conceito ele vai se desenvolver bastante a partir daí, dessas áreas de preservação permanente. Então, corpos d'água se encaixam nisso, as encostas, as nascentes e as áreas de maior declividade. Até porque áreas de alta declividade não têm um potencial para ocupação humana, porque se tivessem não formariam as chamadas áreas de risco geológico que a gente vê espalhadas pelo Brasil. Obviamente que vocês já devem ter percebido que não necessariamente essas regras são respeitadas, tanto no campo quanto na cidade. Nas cidades, os córregos e as avenidas construídas às margens desses rios são exemplos muito claros desse desrespeito ao Código Florestal, né? Assim como outras ocorrências. Mas, enfim, as APPs são importantes nesse contexto. Em 67, cria-se o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que vai ser um embrião do Ministério do Meio Ambiente, porque até então o governo federal não tinha órgãos ambientais exclusivamente destinados às questões ambientais. Essa discussão ainda era muito nova no Brasil. Até por conta disso, no ano de 72, acontece, como eu disse para vocês, a Conferência de Estocolmo, a primeira grande conferência mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, e ainda, apesar de haver uma mudança de visão que associa desastres ambientais e a ocorrência dos processos de desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento acelerado provocando desastres ambientais, o Brasil ainda era muito resistente. Então, peguei aí essa notícia do dia 5 de junho de 72 no caderno de economia da Folha, que ela diz assim, né? O título é Estocolmo, 130 países discutem hoje a poluição. E aí destaquei 2 trechos que diz assim: a declaração brasileira chefiada, a delegação brasileira chefiada pelo ministro Costa Cavalcante, defenderá a tese contrária à da cúpula, da conferência, de que o combate à poluição ambiental deverá ser feito de forma isolada, a fim de que os países em desenvolvimento não venham a ser prejudicados pelas nações industrializadas, que são as responsáveis pelo agravamento do fenômeno e que, por isso mesmo, têm de arcar com maiores despesas para combatê-lo. E aí, no outro trecho, quanto ao problema da Amazônia, o chamado, entre aspas, pulmão do mundo, por gerar a metade do oxigênio consumido pela população da Terra, sabe-se que o governo federal não aceitará em qualquer hipótese o argumento de alguns ecologistas que pretendem preservá-la de forma integral. O ministro Costa Cavalcante afirmará em Estocolmo que o Brasil, embora reconheça a importância ecológica da floresta amazônica, tanto que o plano para a conquista dessa área prevê a salvaguarda de pelo menos metade da mesma, não abdicará em absoluto da intenção de colonizá-las e integrá-las às demais regiões geográfico-econômicas do país, como já vem acontecendo desde o ano passado. Ou seja, aqui a visão que o Brasil tinha era a seguinte, né? Os outros poluíram, destruíram, por que a gente não pode aqui também fazer a mesma coisa? Do tipo, eles fizeram, nós podemos também. Essa era a visão. E
em relação à Amazônia, né? Tem até um dado aí que hoje a gente sabe que é incorreto, né? O pulmão do mundo não é a Amazônia, a maior parte do oxigênio consumido pelos seres vivos vem do mar, né? Então, havia o mito do pulmão do mundo nessa época, né? Nos anos 70, porque os estudos ainda não haviam evoluído nesse sentido, mas, de qualquer maneira, mostra uma visão brasileira ainda muito reticente, lembrando que essa é uma visão de 72, o Brasil ainda vivia uma ditadura militar, nesse momento chefiada pelo general Emílio Garrastazu Médici, né? Foi a chamada época da linha dura, a época mais repressiva, e obviamente aqui as questões ambientais eram literalmente jogadas para debaixo do tapete, né? Por conta disso, a boiada podia passar à vontade, né? Aqui. E aí, um pouquinho depois, ainda diante desses problemas enfrentados pelas resistências do governo brasileiro a uma evolução nos quesitos ambientais, né, foi uma época aí muito complicada, ainda assim, em 73, cria-se a chamada Secretaria Especial do Meio Ambiente, que ela vai começar a olhar para as preocupações, mas com a poluição industrial. Então, ainda olham-se para questões muito pontuais, muito pequenas. Por quê? Olhar para as grandes questões de caráter climático, de caráter ambiental, significava mexer nos interesses e, claro, no bolso das pessoas grandes. Então, obviamente, que o governo não ia, naquele momento, ir para esse enfrentamento, partir para esse enfrentamento, partir para esse embate, porque envolvia interesses econômicos muito significativos. De qualquer maneira, as questões ambientais vão evoluindo. Já no final da ditadura, por conta das pressões crescentes da sociedade, por conta da evolução das questões políticas, da sociedade civil combatendo cada vez mais vorazmente a necessidade da volta da democracia, em 1981 cria-se a Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, a partir dessa Política Nacional do Meio Ambiente, criam-se dois instrumentos, o CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, a partir daí, o meio ambiente passa a ser considerado como um conjunto de políticas públicas para que o Estado, aos poucos, passe a ter instrumentos para que possa justamente efetuar uma política ambiental, no sentido do controle, da fiscalização, da aplicação de leis ambientais que iam se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o CISNAMA é o Sistema Nacional e o CONAMA esse conselho que vai coordenar, vai ajudar a fazer esse sistema funcionar. E aí, alguns instrumentos de gestão ambiental vão até ser organizados a partir dessa Política Nacional de Meio Ambiente. Vão ser criados parâmetros de qualidade ambiental, parâmetros para fazer o chamado zoneamento ambiental e também o licenciamento ambiental. E falando em licenciamento ambiental, ele é importante porque a partir daí, grandes empreendimentos, construções, qualquer projeto, dependendo do seu tamanho, das suas características, precisa, a partir de então, passar por um processo de licenciamento ambiental com os órgãos fiscalizadores. Então, a partir daqui, as questões ambientais passam a ganhar cada vez mais destaque. Cabe destacar que até o comecinho da década de 80, já havia algumas iniciativas de alguns estados brasileiros que se anteciparam à criação desses instrumentos, né? Mas no âmbito federal, em 81, você tem a evolução desse processo. E com esse licenciamento ambiental, dois instrumentos foram criados. O EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. É dois instrumentos que criam o chamado EIA-RIMA. Então, qualquer empreendimento, dependendo das suas características, do seu porte, das suas intervenções, precisam, antes de começarem a ser construídos e implantados, de um EIA-RIMA. Então, o EIA-RIMA é esse instrumento síntese desse processo. E aí, em 1988, cria-se um conjunto ainda mais abrangente de instrumentos por conta da chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Ela é, até então, a Constituição mais ampla, mais plural, mais democrática criada até hoje e, nesse sentido, obviamente, as questões ambientais passam a entrar de uma maneira mais central. E, por conta disso, toda a política ambiental do país passa a ser vista como uma necessidade de ser descentralizada. E a partir daí, em função disso, até em 89, cria-se o Instituto Brasileiro do Ambiente e Recursos Naturais, do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que é o IBAMA, que passa a ter um poder de controle, de fiscalização dos problemas ambientais. E em 1992, no Rio de Janeiro, cria-se a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente da ONU, ou ECO 92. Todos os olhos do mundo, nesse momento, se viraram para o Brasil, né? O 92 foi um ano
no qual o Brasil passava por uma forte instabilidade política. O presidente da época, Fernando Collor, até sofreu um processo de impeachment no final do ano, mas mesmo assim a conferência foi realizada. Praticamente todos os países do mundo estiveram no Brasil para discutir as grandes questões globais associadas ao meio ambiente, associadas ao clima e, claro, a necessidade de políticas ambientais mais consistentes. E até por conta disso, o Brasil foi fortemente pressionado a adotar algumas medidas para a melhoria das questões ambientais. Isso se refletiu, por exemplo, na criação do Ministério do Meio Ambiente. Já até existia algo nesse sentido, que era o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que foi criado em 85, mas em 92 há realmente um ministério exclusivamente dedicado ao meio ambiente. Então isso é efeito direto dos olhos do mundo vistos aqui para o Brasil. E por conta dos compromissos assumidos a partir da Eco 92, a Eco 92 foi importantíssima, gente, porque ela trouxe a Carta da Terra e trouxe a Agenda 21. Cada país teria que adotar a sua Agenda 21. E o Brasil trouxe essa Agenda 21, só que em 1997, no mesmo ano em que o Protocolo de Kyoto começa a ser formatado. E a partir daí o planejamento participativo passa a ser algo bastante visto pela Agenda 21 brasileira. Em 98, os efeitos da Eco 92 se traduzem na chamada Lei de Crimes Ambientais. Então, todos os crimes ambientais passam a ser caracterizados dentro da lei agora. E também, no ano 2000, cria-se o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou SNUC. Esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação é justamente no sentido de criar instrumentos de planejamento e controle territorial para que as unidades de conservação passem a ser caracterizadas, como áreas de proteção integral, áreas de uso sustentável e assim por diante. Tanto é que a gente tem, dentro desse Sistema Nacional, as unidades de proteção integral, que são aquelas nas quais há um caráter de intocabilidade, você não pode mexer em nada ali. Os planos, mesmo que haja algum tipo de atividade nessas unidades de conservação, elas não podem perder o seu caráter de proteção integral daquelas áreas. E nessa categoria se encaixam as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os refúgios de vida silvestre e os monumentos naturais. Mas você tem também as unidades de uso sustentável, ou seja, admite-se um certo uso dos recursos naturais, só que de maneira racional, equilibrada, dentro daquele conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E nesse quesito, nessa categoria, entram as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e até aquelas que são de iniciativa particular. Pessoas que tenham, por exemplo, um terreno, tenham uma área e queiram proteger, elas podem criar as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Então, todos esses instrumentos, esses dispositivos, avançam muito durante os anos 90 e 2000. Tanto é que a gente tem aí um desenho do mapa aí do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, aí mais de âmbito nacional, em cada um dos biomas brasileiros. Esse mapa aí, se eu não me engano, é de 2015. E em 2012, aqueles termos do Código Florestal de 1967 foram revistos, de 65, melhor dizendo. Aqui a gente tem um novo Código Florestal. Ele revoga muitos dos termos do Código de 65 e foi alvo de duras críticas, por conta de algumas mudanças que, de uma certa maneira, anistiaram muita gente que já tinha praticado crimes ambientais, pessoas que estavam ali contribuindo com a degradação do meio ambiente. Então, essa lei, de uma certa maneira, anistiou muita gente. Tanto é que eu trouxe aí para vocês uma tabela daquele como é hoje, no caso, como era até 2012 e como ficou. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, topos de morro, era dever do proprietário proteger o terço superior e depois do Código Novo, proteger o terço superior, mas houve uma mudança no conceito que deixa vários morros desprotegidos. E para quem desmatou, por exemplo, topos de morro, em 65 era recupera integralmente, mais uma multa pelo desmatamento, mais multa se recusar se recuperar. Aí depois de 2012, pode manter cultura de espécies lenhosas, de frutíferas ou de pinos, eucalipto, não recupera e não paga multa. Ou seja, de uma certa maneira, esse código de 2012, durante o primeiro governo Dilma, ele foi alvo de fortes críticas,
porque de uma certa maneira ele foi o espelho das pressões provocadas por setores muito resistentes às questões ambientais, como uma parte do agronegócio brasileiro, como uma parte do setor que produz madeiras para reflorestamento, uma parte das empresas, né, que não tinham naquele momento preocupações ambientais muito significativas, as bancadas no Congresso que fizeram com que esse Código Novo passasse, enfim. Então, alvo de muitas críticas, né, e que obviamente trouxe uma série de fragilidades para as questões ambientais brasileiras. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo foi possível traçar um verdadeiro panorama das questões históricas relacionadas ao meio ambiente, não só em termos de mundo, mas em termos de Brasil, observando principalmente a evolução das políticas ambientais, porque é a partir das pressões e mudanças de visão das diferentes sociedades que as políticas podem ser adotadas, aprimoradas, e essas políticas também acabam servindo como mecanismos de pressão para as melhorias na proteção, na defesa do meio ambiente e, obviamente, também em busca do chamado desenvolvimento sustentável. É óbvio que isso não encerra a questão, não encerra as discussões. É muito importante que vocês façam relações entre o que a gente viu aqui e elementos da atmosfera, da biosfera, da litosfera e da hidrosfera, temas que também em outras oportunidades já foram discutidos. E junto com tudo isso, os problemas, os impactos ambientais provocados pelas diferentes ações humanas, na urbanização, na formação da estrutura agropecuária, etc. Ou seja, questões ambientais estão presentes em diferentes assuntos na geografia. E por isso mesmo, as questões ambientais em si não são apenas um capítulo no qual o Enem vai tratar o tema exclusivamente do ponto de vista das leis, do ponto de vista de um panorama histórico. Então é importante que você se atente em fazer essas conexões e, obviamente, busque materiais para complementar o que a gente viu aqui hoje. Enfim, normalmente esse tipo de assunto encerra toda aquela matriz de conteúdos necessária antes dos vestibulares, antes do Enem, por exemplo. E obviamente que se você está vendo esse vídeo no momento de fechamento dos seus estudos, eu desejo que você progrida muito bem nos seus estudos, desejo que você tenha bastante foco, tenha bastante força e, obviamente, continue estudando e se aprimorando. E, claro, faça muitos exercícios, muitas questões para que você possa testar os seus conhecimentos, tá certo? Abraços a todos e a todas e a gente se vê numa próxima, pessoal. Até mais!